Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E estamos nós aqui, finalmente, depois de muitos anos, de muitos fracassos, de muita doidice, e vários nadas, falados, ouvidos e pensados, sugeridos como omitidos. Estamos aqui na nova versão do Percepção de Padrões. E eu ia fazer pensei em fazer uma fala mais limpa, sem comentários idiotas, mas eu não consigo falar limpo sem comentários idiotas, então vamos acrescentar os comentários idiotas. Então, primeiramente esse link aqui vai ser o link principal. Eu queria deixar o link bonito. É um link bem fácil de acessar, mas o que acontece é que se eu botar, vocês podem editar. Então pode ser que alguém pegue e edite tudo que eu botei aqui. Aí não compensa, né? Então o link do índice é esse primeiro aqui, tá? Inverteste.com barra ponto de interrogação N é igual a 8 V minúsculo, 4 C minúsculo, Q maiúsculo, 2 X maiúsculo. Vou deixar na descrição, tá? E aí nesse link vai ter as introduções, né, o material que eu fui ajeitando já até agora. Aí vamos lá, o que eu tô fazendo aqui dessa vez? Tá? Essa semana, né, ou durante uma semana, o foco vai ser essa primeira parte, que é o que percebe. Né? Então vai ter... Tá, tem pausa aqui, mas vamos lá. Vai ter... Cara, quase cai tudo aqui. Tem o texto, tá? No caso do que percebe, que são três tópicos, se não estou enganado. E acho que é esse aqui. Eu vou fazer um comentário dele daqui a um pedaço, mas primeiro esse aqui é a introdução, porque gravar dois vai dar um vídeo só. O vídeo é o que percebe, tá? E aí tem um arquivo também, um arquivo não, um texto também junto, tá? Que está no link do Invertexto, que é esse aqui, vai direcionar para esse aqui. Que são algumas notas Olavetes. Quer dizer, não, eu sou Olavete e eu queria saber por que danado você fez essa porcaria aqui. Não, fiz por causa disso aqui. Certo? Então vai ser assim, é o seguinte. Cada material não, cada tema principal, não é cada aula, mas cada tema principal tem, precisa de 3 links, tá? Tem o link do texto, o texto principal, que é do material Percepção de Padrões. Tem esse link no Invertexto, que é algumas motivações para quem for Olavete, assim, por que eu deveria fazer isso sendo Olavete? É porque eu pensei nisso, foi daqui que nasceu esse negócio que eu tô pensando. E tem um extra, que eu decidi colocar aqui no final para não ficar muito poluído ali, aquele link lá. Tudo que é poluído, você sabe que é tudo poluído. Foda-se, é o que tem pra hoje. Inclusive, tô com o ventilador ligado, deve estar fazendo barulho danado aqui, mas já era. Não, peraí, deixa eu ajeitar esse link, que esse link tá feio. O que percebe. Aqui. Vou botar um link mais bonito, que esse link aqui pode dar problema. Pronto, eu acho. Então, esse link aqui vai direcionar vocês para este texto. Tá? Que são algumas sugestões. Tudo isso é opcional. Tá? Algumas sugestões a mais. Tem esse conteúdo lá. Alguns exercícios, algumas referências a mais que vocês podem buscar e tal. E que não precisa. Mas se vocês quiserem, é uma possibilidade. Esse do Eu Percebe ficou meio complicado. Fica meio assim, eu cansei. Diga-se passagem, eu cansei muito, muito. Meu amigo, eu perdi o dia inteiro nessa porcaria. Muito cansativo, principalmente mentalmente. Lá vou eu lembrar o que é que eu tava fazendo nessa época, da onde eu tirei esse negócio. Aí, olha, puxando lá da puta que pariu, procurando aqui na um monte de papelada do Olavo, um monte de coisa. Eu disse, não, meu Deus, eu vou morrer, vou endoidecer aqui. Mas deu certo. E eu senti que ficou melhor do que se eu tivesse gravado vídeo. Apesar que gastou muito mais tempo, foi muito mais cansativo, mas eu acho que dá pra tirar mais proveito. Pra quem quiser. Quem não quiser, não tem problema. Não vou falar ainda do Eu Que Percebe, tô fazendo só essa introdução geral, certo? Então, o de música vai ter também um negócio desse. O de música eu acho melhorzinho do que esse, inclusive. E foi mais fácil de fazer. São sugestões, tipo, a lista de músicas do Carpo, por que e o contexto que isso tem em relação com o meio Olavete, tal coisa. Então é assim, o videozinho que eu quero gravar, para cada um dos materiais, cada semana tem que gravar um videozinho, vou tentar pelo menos, ou pelo menos fazer um textinho
com vídeo preto. É mais geral, tipo, o que é que eu tava pensando quando eu gravei isso aqui? Quais ideias que eu queria colocar aqui, qual é o grosso disso aqui. Então o vídeo, com cerca de 10 minutos, vai ser para isso. Aí eu posso também dar uma introduzidazinha nesse material geral, tá? Nesses acréscimos, assim. Então aqui é o de música, por exemplo, tem o do Eu Que Percebe. E aí pronto, aí o Eu Que Percebe é só uma parte, né? Eu chamei de parte 1, um arquivo. É isso aqui. Aí depois tem a introdução à música, né? Então vai ter esse arquivozinho extra. Também vai ter as sugestões extras, né? Deixa eu ver, o arquivo de música é esse aqui, né? Deixa eu ver. Então, por que eu acho que é importante alguém que faz o COF mexer com esses assuntos? O Lavo fala que quando era criança ele aprendeu com um tio a escutar música clássica assim sensada. Eu boto o trecho que ele menciona isso. Na aula 74 do COF, ele fala não sei o que, não sei o que. Tem o famoso vídeo, isso ficou muito conhecido na Roda Lavete, a noção de que Bruno Tolentino comparou o Jardim das Aflições as sinfonias de Sibelius. Então tem isso aqui. Aí onde é que tem isso aqui? Tem nesse vídeo aqui, assim sensado. E por aí vai. Né? Eu tentei juntar assim, o que eu conseguia lembrar, né, para juntar essas coisas. Aí além disso vai ter, no caso, os extras, né, sugestões a mais. Isso aqui é assim, motivações e sugestões. Certo? Tudo isso com a intenção de fazer com que quem quiser consumir esse material possa consumir ele ou de maneira solta, só o material, porque você, sei lá, você achou interessante por alguma razão. Ou assim, não, eu quero consumir, mas eu quero consumir como Olavete. Como é que eu vou fazer? Como é que eu junto as peças? Pronto. A ideia desses materiais extras, tá? Esse link de cada um dos temas principais, não é cada um dos vídeos, é cada um dos temas principais, que são tipo 7 ou 8, eu acho. Então vai ter 7 ou 8 links ao longo das semanas, né? Total. E os extras também. Gostei disso aqui, mas eu quero exercitar mais. Aí vai ter a parte das sugestões a mais, certo? Que são essas aqui. Então, por exemplo, a última que percebe foi, não, vamos fazer um exercício aqui de percepção. Aí eu vou mencionar. O Olavo entende percepção assim, assim, assado. Esse pega o trecho da velha, ele fala assim, assim, assado, e encaixa nesse contexto assim, 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 aí eu vou pegando os trechos. Aula 10, aula 410, aula não sei da onde, pá. Conhecimento por presença, intuicionismo radical, patati patatá. Mas olha, o que eu tô falando percepção não é isso. Tem isso aqui e tem outra coisa. Essa outra coisa não está desconectada do Olavo. Mas por alguma razão, né, as peças não juntaram, não ficou muito claro. Mas eu estou pegando esse segundo sentido de percepção, que é assim, assado, e os exercícios são assim. Primeira impressão é que fica, preste atenção nisso aí quando acontece. Quando você fala de alguém, perceba que você está falando de alguém. Aí tente prestar atenção de onde veio essa impressão que você teve. Faça assim, assim, assim. Depois que você fizer estudinho, aí pega o trecho do Lavelle, lê de novo, tenta associar uma coisa com a outra. Pode ser que ele esteja falando disso aqui. Beleza, agora vai ler o livro, pegando essa imagem, essa ideia, e comparando com o que o Lavelle está falando. Certo? Inclusive, acho que eu tenho que acrescentar mais um textinho aqui sobre o Hermes Narciso. Eu vou deixar aqui para editar depois. Pode ser que eu acrescente mais algumas coisinhas, mas se eu fizer, eu aviso, pelo menos na descrição dos vídeos correspondentes a esses temas principais. Certo? Então, a gravação dos vídeos vai ser, o primeiro vídeo, o Eu Que Percebe. Né? Aí eu vou e introduzo esses textinhos extras. Segundo, aí no caso já é parte única, né? Segundo vídeo, introdução à música, né? Que é isso aqui, né? O invertexto com essas notas extras, Olavetes. Esse aqui é o primeiro documento, propriamente dito, as três ou 4 páginas iniciais. Aí é o da semana. Aí semana seguinte, a parte 2. Eu não vou introduzir de novo as coisas anteriores que eu introduzi. Eu vou falar da parte 2, que é bem mais rápido. Dentro do que eu lembrar, que eu não vou ler de novo o que eu escrevi. Eu não vou ler o que eu escrevi. Vocês não vão fazer ler o que eu escrevi. Eu tenho horror. Tá mal escrito, tá horrível, etc, etc. Tá uma bosta. Mas o que, é que vocês podem fazer? Não quero ler isso aqui porque eu acho que tá um saco, tá mal escrito. Pega o texto. Eu vou botar lá um TXT para quem quiser. TXT adaptado. Tipo, tem uma imagem lá que não dá para botar no chat GPT. Aí eu vou e coloco entre colchete uma descrição do que tinha ali. No TXT. Pega o texto, bota no chat GPT. Peça ele para resumir, peça ele para explicar, peça ele para
dizer com outras palavras, peça ele para fazer exercício com base naquilo, de preferência peça exercício simples, senão ele vai despirocar e vai inventar um diabo muito mais difícil do que o que eu tinha proposto. E vai ser mais ou menos isso. Tá? Então, por semana, tá? Eu já vou gravar aqui um bocado, porque, porra, tô cansado, inclusive. Então já aproveito que eu tô cansado, já faço tudo o máximo que eu puder de uma vez, que aí eu já fico livre por algum tempo para fazer outras coisas, porque isso aqui cansou demais. Gente, fazer esses invertexto e esse documento extra, assim, eu voltei a minha vida todinha, assim, minha história de vida todinha, eu tô cansado pra caramba, mas ao mesmo tempo, esse é um vídeo de comentários bestas, a mais, né? Eu fiquei puto, porque eu olhei assim, caramba, bicho, o Olavo é muito lindo, o conteúdo do Olavo é um negócio maravilhoso. Fiquei comparando com tudo que eu fui ouvindo das pessoas sobre o Olavo nos últimos tempos. Do pessoal que era Olavete e abandonou, e eu fico, meu Deus, o povo largou a coisa mais linda que a gente já teve nesse país, pelas caridades. Existe uma diferença entre, digamos, a maioria abandonou porque ficou, não, esse negócio é meio perigoso, vou pra religião. Mas ficou na religião num nível bem básico também, não é guguista. E se é guguista, mas não é tentando aprofundar. Mas existe uma distinção, que eu acho que nem deveria falar, mas já estou falando, entre, digamos, a postura filosófica e essa postura mais religiosa. E explica um pouco por que o pessoal meio que abandonou essa questão do Olavo. Que é o seguinte, olha, por exemplo, para explicar mais fácil e mais rápido que eu puder. A noção de perdão do ponto de vista filosófico é assim, não, é você conseguir achar sentido para aquela situação de tal modo que ela perca o seu peso, pelo menos o peso negativo, e aquilo se integra dentro de, digamos, a construção da sua vida. Né? Eu sou eu em minhas circunstâncias, se eu não protejo minhas circunstâncias, eu não consigo também formar o meu eu total. Então, esse eu total é um processo que você vai fazer de percepção cada vez mais profunda, e aí a percepção do sentido do Olavo, de ver essa profundidade da realidade, né? A realidade como todo, né? Que existe. Então, você conseguir articular o máximo do todo que você puder e ver nele um sentido. Então, os fatos negativos passam a ter um sentido positivo também. Quer dizer, a história das coisas que aconteceram para que eu virasse um filósofo. Então, aquelas coisas negativas de repente se tornaram positivas, se tornaram a própria matéria que eu vou filosofar em cima e tal e coisa. No sentido religioso, não. Quer dizer, isso daí, esse sentido filosófico é muito importante, mas o religioso é muito mais simples. O religioso é literalmente o seguinte: não, eu consegui atingir uma posição que simplesmente nada me afeta. As coisas não me afetam, não tem peso em si mesmas. Então vamos dizer, filosoficamente, cada caso você tem que ir encaixando no sentido. Aconteceu uma situação A, você encaixa no sentido. Situação B, encaixa no sentido. Situação C, encaixa em outro sentido. Cada uma das situações você tem que fazer o esforço novamente. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Se você já tem um sentido da sua vida bem ordenado, depois de passar por esse processo várias vezes, aí tudo bem, os casos novos vão aparecendo, já vão mais ou menos espontaneamente ganhando sentido dentro do conjunto. Você já vai sabendo articular tudo direitinho. E o religioso é tipo, puf, né? Automaticamente nenhum dos fatos precisa ter sentido nenhum. Mas não é que você tá tipo, ai meu Deus, nada tem sentido, a vida não existe, etc. Não. É que aqueles fatos não pesam muito para você. Você já está, digamos, diante de Deus, e só isso importa. Né? E os fatos eles vão perdendo relevância e no máximo se transformando em casos específicos para você, digamos assim, se comunicar com Deus diante daquele fato, através daquele fato e tal e coisa. Então você não precisa fazer um exercício interpretativo de não sei o que, patati patatá. Não, é tudo automático de uma lapada só. Mas isso aí é tipo santidade, que não é o nosso caso. Então não funciona. Se você tentar fazer isso na vida normal, você vai ficar louco. Certo? E essa é mais ou menos a distância entre, digamos, a postura Olavete e a postura guguísta real, né? Completa. Né? Não estou estudando Gugu, é tipo, final. Completei o estudo, entendi tudo, né? Virei uma pessoa santa, etc. E deu certo. Mas para chegar lá você tem que passar geralmente pelo caminho de conseguir pelo menos se livrar de julgar as coisas com base no que você gosta ou não gosta, no que você acha bonito, feio, etc. Não, eu vou julgar com base na realidade das coisas, nesse esforço de entender as coisas e entender também a minha vida e tentar juntar as duas coisas num conjunto total, coerente. Claro que esse caminho não é obrigatório para todo mundo, é muito cansativo, mas para quem gosta, para quem gostar, é um caminho válido.
E aí, muito tempo depois, pode ser que você chegue nessa posição mais essencial de não. O sentido das coisas está em Deus e, portanto, ela não precisa ter um sentido para mim ou na vida, no conjunto. Não, ela já automaticamente o sentido já vem dado para você através de um ser só, que é o próprio Deus. Ok, não lembro porque que eu falei isso, mas tem essa distinção e a gente não está nesse nível guguísta completo. A gente está nível Lavete. O nível Lavete é não, fazer um esforço de entender o sentido das coisas, a realidade nesse sentido de conjunto total dos fatos, ver o máximo que você consegue encaixar, etc. E eu coloquei mais ou menos essas ideias aqui. Tá? Não comparando com o Google, só nesse sentido aqui. Certo? Então eu vou dar uma ajustada aqui nessa questão do erro do Narciso e aí eu vou fazer a introdução ao eu que percebe, certo? Tá, deixa eu só babar o ovo mais um pouquinho porque ele merece. Gente, eu mexendo aqui na papelada, eu olhei assim, caramba, o, o ensaio do futuro do pensamento brasileiro, o Olavo falando sobre o Benedetto Croce, sobre o Titus Burkhardt, né, o ensaio do Olavo sobre o Carpo, o Jardim das Aflições e companhia. Gente, esses textos eles estão num nível. Qualquer aula do COF também, qualquer coisa do Olavo, se você realmente prestar atenção, tá num nível que você olha assim e diz: gente, a gente não tem mais isso não existe mais. É bonito demais, não? Você olhar para aquilo e dizer: caramba, alguém tentou fazer esse esforço de juntar as peças, de entender esse negócio, sabe? De caramba, e aí? É tudo tão mimoso, tão, sabe? Você olha assim e você fica: meu Deus, é um privilégio tão grande ter vivido isso. Né? Eu sei que agora que o Olavo morreu, fica difícil a pessoa se sentir motivada a fazer o COF, por exemplo, porque simplesmente tá distante. Né? Antes você tem aquela motivação de, vai ter uma nova aula do COF, vai somar mais conteúdo, então eu tenho que assistir para não ficar muito para trás. Agora sim, todos nós estamos para trás, porque já passou, são, sei lá, 500 aulas, 510 eu acho. Então é muito cansativo e tal, mas compensa demais, gente. Demais fazer isso aí. O COF, tá? Mas é aquela coisa, pra quem é vagabundo, preguiçoso, vai ter essa opção, vai ter uma opção aqui, eu vou fazer esse material. Não que é tipo, não, tem um COF, tem isso aqui, isso. Não é isso. Mas é no sentido de que eu fiz isso aqui justamente tentando juntar as pecinhas pro COF e do COF. Né? Pra mim. Então de repente pode ser que sirva pra alguém. Eu acho que não, mas pode ser que sirva pra alguém. Então vamos lá, agora sim, vamos começar oficialmente pela milésima vez o Percepção de Padrões, versão Estou com Preguiça. Ou chama de PDP Renew. Essa palavra acho que nem existe. Renew é tipo novo de novo. É tipo, porque quantas milhares de vezes eu já fiz isso, né? Mas agora eu acho que realmente vai. Eu gostei desse modelo, ficou bem agradável pra mim, não sei pra vocês. Bom, então começando aqui o Percepção de Padrões, nova versão preguiçosa, versão 7.492. Vai ter um dicionáriozinho que eu ainda não mexi, tá? Mas eu vou organizar. Eu comecei a ter os termozinhos lá, já, os principais, mas eu tenho que escrever o texto. Eu não quero fazer isso hoje, porque eu tô cansado pra caramba. Mas vai ter o dicionáriozinho, vocês podem pegar aqui nesse link principal, que é esse aqui, tá? 8, V minúsculo, 4, C minúsculo, Q maiúsculo, 2, X maiúsculo. Vai ter o dicionáriozinho. Eu já botei os trechinhos, mas vai ter o. Cada semana eu vou e gravo, né, o conteúdozinho. Então, primeira semana é o Eu que Percebe, tá? Esse material todo vai ter. Isso vai ser muito recorrente, quer dizer, de vez em quando, de um lado, outro tipo, olha, tá aqui a música, um objeto artístico. Preste atenção na estrutura musical. Tá aqui os exercícios, preste atenção. Compare essa estrutura musical com outras estruturas musicais. Certo, tem essa diferença, tem essa semelhança, etc e tal. Beleza. Agora olhe para você mesmo que está percebendo essas coisas. Quem é você que está percebendo essas coisas? Então exercícios, por exemplo, de perceber quais tipos de música você gostava ao longo da sua vida, que relação você consegue perceber ou estabelecer entre essa fase da sua vida e essas músicas que você ouvia, a fase seguinte e as músicas que você passou a ouvir, ou qualquer outro objeto nesse sentido. Com música, com filme, sei lá, com jogo. Né? Porque se você for prestar atenção, aquilo que nos agrada e que nos desagrada, de certo modo define o que nós estamos sendo naquele momento. Por que você gosta hoje, por que você não gosta hoje? Se você prestar atenção, você vai olhar e vai dizer, pô, realmente, essas coisas elas fazem sentido com quem eu estou sendo agora. Assim como as coisas que me agradavam e desagradavam
há 10 anos faziam sentido com quem eu estava sendo naquele momento. Então, esse material ele vai sempre tentar, não é que eu consigo, mas eu tento fazer esse movimento duplo. De um lado, você olha para o objeto, tenta analisar o objeto, e aqui esse material é mais técnico, quer dizer, o Olavo ele vai mostrar de maneira mais aplicada, quer dizer, aplicar o conteúdo musical para entender melhor as coisas. Isso é extremamente importante. Aqui vai ser um pouco mais técnico, tá? Pode ser que eu acrescente alguns textinhos mais de conteúdo, de uso do conteúdo, mas o foco é mais técnico, mais básico, tá? Não é avançado, é só para você terem recurso, tá? De um lado você olha para o objeto, de outro lado você olha para você mesmo. E é o que acontece. Se você olha para você mesmo, né, e você percebe a relação que você estabelece com esses objetos, no caso com as músicas, você também ganha a possibilidade mais universal. Quer dizer, sei lá, eu sou o cara que gosta de, sei lá, black metal. Ok. Como eu era na fase que eu gostava de black metal? Que tipo de inclinações eu tinha, de vontades, de tendências, de modos de vestir, de pensar, de andar, sabe? De gosto, de outros gostos em outras áreas que eu tinha também, de desejos um pouco mais discretos, tipo, em relação à religião, em relação às outras pessoas, em relação a sei lá o que. Se você começa a tomar consciência disso, quando você olha, você é uma amostra, você é um exemplo, a nível sociológico, você é um exemplo das pessoas que gostam de black metal, por exemplo. Certo? Não é que todas as pessoas são igual a você, mas existe, se você prestar atenção, existe algo de semelhante, de muito semelhante. E quanto mais o seu gosto for restrito só ao black metal, por exemplo, mais você vai se assemelhar muito com uma espécie de padrão geral daquele gênero musical, das influências daquele gênero musical. E ao mesmo tempo, eu estou tomando consciência de tudo isso. Ok, agora eu posso inclusive sair mais ainda, me desprender mais ainda. Não, ok, isso é um exemplo das influências de um gênero musical sobre uma pessoa ou sobre um grupo, né, da sociedade. Ok, agora eu posso pensar nos outros gêneros. Funk, música clássica, pop americano, pop coreano. Isso abre a sua capacidade de prestar atenção para esses fatos, certo? Então, quer dizer, de um lado, aí o recurso técnico é para você conseguir prestar mais atenção, cada vez mais atenção, àquele objeto, no caso aquela música. Não é para você ficar memorizando trocentas técnicas de composição musical e teoria musical e puta que pariu. Não precisa disso. É o básico para você poder olhar para o objeto com atenção e, por sua vez, ao mesmo tempo fazendo esse exercício pessoal, né, de perceber você em relação àquele objeto e concatenando essas duas coisas e crescendo cada vez mais em graus de abstração, tá? A ideia é essa. Então, eu que percebe é para tentar falar sobre essa capacidade de perceber, de você perceber as coisas e perceber que está percebendo, para daí permitir que você possa fazer esses exercícios que eu estou falando, de tomar você mesmo como, digamos, um exemplo dentro da sociedade que te permite compreender essa própria sociedade através de si mesmo, por comparação com você mesmo. Você é um dos objetos da sociedade. Você pode se usar como amostra para pensar na própria sociedade, saindo em círculos concêntricos de você mesmo para esses graus de generalidade maiores, universalidade maiores, comparando, né, nessas várias camadas. Tá? Eu não lembro se isso nasceu dessa apostila do Olavo, mas eu lembro que quando eu li ela, eu disse, é isso aqui que eu queria tentar, mais ou menos. Porque para mim o Olavo, aí eu não peguei trecho sobre isso, eu esqueci de pegar, mas o Olavo vai tentar, o que ele quer fazer é formar cientistas sociais. Nessa apostila, que é o problema de método nas ciências humanas, ele vai comentar sobre isso. E cientistas sociais no sentido de ser capaz de perceber você dentro desse quadro social. Porque geralmente os analistas de qualquer área que seja, eles estão falando de um mundo externo. Tipo, não, tá ele lá flutuando na puta que pariu, vendo o mundo de baixo, dizendo como as coisas são e funcionam. E na verdade o que ele está dizendo é que como ele gostaria que as coisas fossem. Quando chega o liberal e diz, o mundo está dando errado, porque os comunistas assim, assado, etc, etc. No fundo o que ele está dizendo é, eu sou liberal e eu queria que o mundo fosse liberal. É isso que ele está dizendo. E um comunista do mesmo modo. Então, sei lá, Rodrigo Constantino, quando você vai ver o conteúdo dele, ele está falando só isso. Eu queria que o mundo fosse desse jeito que eu acho bonito, porque bate com que o meu jeito de viver, bate com a minha vida, bate com o que me faz ganhar dinheiro, no fim das contas. Quando você vai ver os analistas, geralmente eles estão nessa posição. Como é que você faz para sair dessa posição para uma posição mais objetiva? Você tem que tomar consciência da sua posição diante da sociedade, para que você consiga ir abstraindo cada vez mais da sua posição.
e realmente conseguindo compreender que os outros também estão, como você, querendo defender a posição deles, mas tem um motivo ali. Tem uma coisa que eles querem defender. Aí você vai juntando as pecinhas e tendo uma visão cada vez mais real, tá? Dos assuntos, dos temas, etc. Tudo isso é o que eu entendo que o Olavo queria fazer da gente, né? E estudando pra cacete, lendo 60 livros por ano, e não sei o que, todas as áreas, tudo que você puder, né? E isso aqui, assim, é o básico do básico. Não, ok, não vou ler 60 livros por ano, mas o que, que eu preciso saber para tentar, pelo menos, ter um pouco dessa postura que o Olavo queria formar. Então, tal como eu imagino ou entendi, tá? É o que eu queria, tô tentando falar aqui através desse material. Então, peguei as artes porque é o mais, é porque é poética, né? Princípios e métodos da educação, Olavo vai mandar vocês estudarem a poética para depois ir para os discursos públicos, para depois, aprendendo filosofia, ter as técnicas para poder ordenar essa bagunça social. Certo? Quer dizer, todo mundo... Você pega um biólogo como Richard Dawkins, todo o universo dele está rodando em torno de uma imaginação voltada para os conteúdos científicos. Você pega um debate dele com, sei lá, McGrath, que é um teólogo, não sei o que, não sei qual a religião dele específica, se é católico, evangélico, sei lá o que. Mas toda a imaginação dele está rondando em torno de conteúdo bíblico. Quando eles estão debatendo argumentos, ou seja, retórica, foi construída em cima dessa imaginação, mas qualquer argumento do outro não vai encaixar no universo do primeiro, porque ele não tem o universo imaginativo do outro. Então, menos ainda ele vai realmente conseguir organizar aquelas duas posições para realmente entender o assunto. Não, ele só está querendo debater aquela argumentação, supondo que o mundo imaginário dele está correto, sem querer realmente entender o tema, o que é a verdade no tema e etc. Então vira tudo palhaçada ou teatro, certo? De novo, para sair disso você vai ter que ter uma consciência desse processo. Então o Olavo vai organizar isso nos 4 discursos: poética, retórica, dialética e lógica, né? Então esse material seria para dar um apoio para a poética, fazendo uma certa ponte com recursos retóricos e dialéticos, bem básicos, mas o foco é a poética, certo? Então começamos, como é para fazer essa ponte? Então não vou falar só de música, ou só de arte, vou falar sobre o ato de perceber para poder fazer a ponte. Então começa com o eu que percebe, certo? E aí a gente vai ter esses materiaizinhos que eu coloquei a mais, tá? Então, eu sou Olavete e quero entender por que você fez essa porcaria. Então tá aqui. São algumas ideias que eu fui pegando do Olavo e que meio que juntaram e fizeram eu construir isso aqui, tá? Eu não vou explicar pra vocês, quem quiser ler isso aqui, lê, porque eu tô preguiça e não quero gastar muito tempo. Eu já gastei tempo demais de vocês e meu. Aí tem as sugestões a mais, tá? Que vai ser esse documento aqui. Que é alguns exercíciozinhos que dá pra fazer e tal, como eu falei no caso do Lavelle. A visão do Olavo sobre o ato de perceber e a visão que eu tô colocando aqui sobre o ato de perceber, que na verdade são complementares, mas o meu é um pouquinho mais guardado, vamos dizer assim. Esse negócio desse ensaio assim, a questão da empatia, por assim dizer, né? O ato de você fazer o exercício e tentar se ver no outro e como que isso é possível, como que isso gera a compreensão mais profunda das coisas, né? Que ele vai citar o livro do Stanislavski, preparação do ator, vai pegar Benedetto Croce, vai pegar Titus Burkhardt, né? Aí eu tentei juntar mais ou menos essas pecinhas para quem quiser tentar entender essa bagunça e tal. E daí vamos aqui para o texto. Só pra ver, eu nem lembro do que está aqui. Eu acho que eu peguei, tentei fazer vocês começarem a perceber que, tipo, você pegar uma música normal, você escuta e o jeito normal de você escutar, e agora assim, não, a música funciona assim. Quando você escuta de novo e você percebe, você, opa, tinha isso tudo aqui que eu não tinha visto. Então é sempre mais ou menos nesse tom, tá? De você aprender a perceber e prestar atenção no que você consegue perceber, no que você está naturalmente percebendo, e no que aquilo permite que você perceba mais que você não percebia, certo? O resto eu realmente não me lembro os detalhes disso aqui, mas os exercícios aqui vão ser sempre, o texto na verdade vai ser sempre esse esforço de tentar fazer você prestar atenção em quem você é, no que você está percebendo, etc. Eu acho que eu coloquei aqui embutido, né, ao longo dos materiais e tal, mas não ficou muito claro e eu não sei se eu vou retomar isso, mas é um conceito que eu chamo de habilidade resquicial. Que é assim, você já tem alguns modos de perceber, alguns focos de percepção que são usuais. Assim como geralmente um trabalho ele vai abrir em você alguns focos de percepção ou focos de atenção. Se você trabalha na área linguística, você vai tender a perceber coisas da linguagem. Se você trabalha na área de física, você vai
tender a perceber coisas da área de física, fisicamente. Você trabalha na área de desenho ou design, você vai começar a prestar atenção nessas coisas, design das coisas. E assim sucessivamente. Então, o que eu chamo de habilidade resquicial é, principalmente aqui, é desenvolvida de modo espontâneo, mas é também aquela que é desenvolvida quando você gosta de algo. O espontâneo geralmente é o que você gosta, mas você pode gostar da sua área de trabalho também. Então tem algumas coisas que dá para fazer com essa habilidade resquicial, que são muito interessantes nesse contexto do eu que percebe, da capacidade de analisar a sociedade, etc. Mas isso não faz parte desse momento, pode ser que eu acrescente algum material depois. Até porque as implicações dessas habilidades resquiciais eu não tenho ainda plena consciência. Eu tenho algumas, mas não tenho todas. E aí, se eu ficar falando desse assunto, acaba gerando mais confusão. Mas eu vou tentar também acrescentar um material depois, certo? Então é isso. Esse vídeo ficou mais longo do que os próximos, porque foi uma introdução geral, tá? Então, percepção de padrões é vocês aprenderem a perceber as coisas usando material artístico. Então, o subtítulo é Introdução à Apreciação das Artes. Todo mundo já viu isso explicado 1000 vezes, mas vamos explicar mais uma vez. Vou colocar o link, os próximos vídeos são mais curtos de novo, tá? Vou colocar os links na descrição. Qualquer coisa, comentários estão abertos, podem perguntar coisas à vontade se quiserem, comentar, xingar, sugerir, o que vocês quiserem. Eu queria que você acrescentasse mais coisas sobre tal coisa. Eu posso ver se eu consigo, se convém, se está dentro da proposta e tal. Mas fiquem à vontade para tentar criar uma comunicação, apesar de eu não ser uma pessoa muito comunicativa. Mas criar uma comunicação aqui, de acordo com o que vocês acham que possa agregar. Tá? Pode ser que não agregue nada isso aqui, mas né, eu prometi tanto esse negócio, há tantos anos. Pra vocês terem ideia, eu achei um vídeo de fevereiro de 2002 que eu tenho gravado, que eu nem sabia quanto tempo tinha esse negócio. Do tempo que eu tentei fazer esse material com pessoas ao vivo. Os encontros eram ao vivo e os exercícios eram ao vivo. E eu arreguei, eu desisti, eu disse, não tenho cabeça pra fazer isso. Eu fico louco, fico muito louco. Mas nesse modelo aqui eu acho que dá pra fazer. Então, não é um modelo adequado, não é um modelo bonito, não é um modelo agradável, mas é um modelo que dá pra fazer, então vamos seguindo. E a gente se vê nos próximos vídeos, se vê nos comentários e até mais. Tchau.